João tinham sido presos, interrogados, açoitados, ameaçados por falar de Jesus e principalmente por terem curado o deficiente físico que vivia à porta do templo todos os dias pedindo esmola. E eles curaram aquele deficiente no sábado. E por causa da lei que dizia que não se podia fazer nada no sábado, e também por falar de Jesus, por testemunharem da sua fé de maneira que de encontro com os judeus pensavam, Pedro e João foram presos, foram torturados, foram ameaçados, foram atuados de todas as formas e maneiras possíveis. Mas quando eles viram que não tinham mais como segurá-los na cadeia, eles tomaram uma atitude, convocaram Pedro e João. E o verso 18 diz que, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eles eram homens iletrados, verso 18, e chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. E o verso 19 diz assim: mas Pedro e João lhes respondeu: julgai-se justo diante de vós diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. E aí no verso 20 ele coloca o versículo que eu gostaria de conversar com os irmãos dessa noite. E aí ele declara assim: pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Eles mais uma vez colocaram ali a sua vida à frente. Eles estavam sendo acuados e foram: nós vamos te libertar, você não fala mais nada. Eles: não, olha, nós não vamos obedecer a vocês, vamos obedecer a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto. Nós não podemos deixar de falar daquilo que ouvimos, daquilo que nós presenciamos da parte de Deus. Quantas vezes eu e você, por muito menos do que eles passaram, temos deixado de falar das coisas que temos vivido? Quantas vezes nós temos nos acomodado no nosso pequeno mundinho, temos nos acovardado atrás da nossa aparência de cristãos e não temos falado nada, achamos que só estarmos na igreja é o suficiente, achamos que só frequentarmos os cultos, sermos fiéis aos nossos dízimos e participarmos da atividade dentro do templo é o suficiente, mas não é, meus irmãos. Pedro e João sabiam disso, por isso eles enfrentaram até mesmo as maiores autoridades da sua época, enfrentaram o Sinédrio, sob o risco de voltarem para a cadeia, sob o risco de serem executados, mas enfrentaram, porque alguma coisa deles era mais forte do que a imposição que eles estavam sofrendo. E aqui eu quero destacar 3 pontos com os irmãos em relação ao porquê Pedro e João não se calaram. E por que eu e você também não podemos nos calar diante do mundo? Em primeiro lugar, Pedro e João tinham plena consciência da sua missão. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia, abra em Marcos capítulo 16, versos 14 a 18. E vamos ver o que Jesus disse para eles pouco tempo antes de subir de volta ao céu. Marcos 16, 14 a 18, diz assim a palavra do Senhor. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados sem ânimo. Repreendeu-os a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditavam no testemunho daqueles que tinham visto depois de ressurreto. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, todavia quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão, pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de nenhum modo lhes fará mal, sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Pedro e João estavam com Jesus quando ele os comissionou, quando ele mandou que eles fossem por todo o mundo. E eu acho interessante essa versão da King James que fala: quando estiverem indo por todo o mundo, preguem o Evangelho. Ele usa o verbo no gerúndio. Ele não dá apenas uma ordem, ele dá uma ordem que tem que ser executada continuamente. Ele não é somente ide
eles receberam do próprio Cristo. Nós temos recebido através da Escritura. Nós temos recebido através dos estudos, a mensagem que temos ouvido e que temos pregado, mas Pedro e João, eles ouviram da boca do próprio Jesus. E eles tinham plena consciência dessa missão. Tanto que eles tinham consciência que o motivo deles terem sido presos é que eles estavam indo ao templo orar. E quando passaram pela porta do templo, alguma coisa eles viram. Eles viram ali na porta do templo aquele deficiente físico, aquele aleijado, pedindo esmola, que já estava ali há anos, e todo mundo passava para lá e para cá e não parava, não atentava para ele. Alguns esmolavam, outros não esmolavam, e quando aquele deficiente pede a eles esmola, talvez ele já tivesse passado várias vezes e não tivesse percebido. Mas quando eles pedem aquela esmola, eles param. E não apenas resolve o problema temporariamente. Eles dão aquele deficiente físico, uma nova perspectiva de vida. Olha para ele e pensa: olha, nós não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, isso nós vamos levantar em nome de Jesus. Eles estavam necessitando aquela grande condição. Jesus tinha falado: olha, no nome de vocês vão curar enfermos. E o enfermo foi curado. Eles estavam constantemente obedecendo porque eles sabiam quem tinha funcionado, eles sabiam exatamente o que eles tinham que fazer. Eles tinham consciência disso. Nós, às vezes, meus amados, na correria do nosso dia a dia, perdemos um pouquinho da nossa consciência de missão. Nós achamos que devemos viver o Evangelho apenas no final de semana, ou apenas quando estamos na igreja. Esquecemos, meu amado, minha amada, que o cristão, ele tem que ser cristão em todo lugar, principalmente fora daqui. Sentar dentro do saleiro é muito fácil. Precisamos ser cristãos lá fora. A Bíblia que o mundo lê é a minha vida, é a tua vida. Dependendo do meu testemunho, é que pessoas não viram não a Cristo. Isso é muito sério. E nós precisamos viver isso todos os dias. No nosso trabalho, eu tenho que ser cristão no meu trabalho. Claro que a gente não pode deixar de trabalhar para falar de Jesus. Mas nossa vida tem que ser uma mensagem pregada em silêncio. Agostinho de Hipona, que é santo pela Igreja Católica, ele dizia uma frase muito interessante. Ele dizia assim: prega a palavra o tempo inteiro. Prega o tempo inteiro. Se preciso for, use palavras. Pregue o tempo inteiro. Se preciso for, use palavras. Pregue com a sua vida, pregue com a sua atitude. E onde você chegar, as pessoas olhem para você e identifiquem: você é um cristão. E onde você passar, as pessoas olhem para você e reconheçam em você a presença de Jesus. Ontem eu estava no supermercado, fui comprar alguma coisa no supermercado, e quando cheguei ali, numa determinada seção do mercado, a moça que estava atendendo naquela seção olhou para mim e começou a desabafar da sua vida. Falar de um determinado problema que ela estava falando, e falou, e algumas lágrimas correram, e no final da nossa conversa rápida dele, olhou para mim e falou assim: nas suas orações, lembra de mim, lembra da minha família. O nome dela não lembro, mas eu tenho lembrado dela das minhas orações. E preciso me lembrar dela das minhas orações. Porque ela olhou para mim e identificou alguém que pode orar pela sua vida. Como é bom quando a gente tem essa plena consciência da nossa missão, dia após dia, para que a gente possa exercer a nossa missão de cristão integralmente. Como seres humanos, nós até tivemos férias. Quando dá, se abre para um lugar, para outro, né? Sai da nossa rotina. Mas como cristãos, a gente não pode tirar férias. Precisamos ter cristãos 24 horas por dia. 7 dias por semana. E o mês que a gente tem que ser menos cristão é o mês de fevereiro, só 28 ou 29 meses. E temos que exercer a nossa fé todos os dias. Temos que ter plena consciência da nossa missão. Em segundo lugar,
Pedro e João conheciam o Senhor. Eles não apenas tinham pleno conhecimento da sua missão, mas eles conheciam verdadeiramente em quem eles criam, a quem eles seguiam. O Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos de 13 a 16, diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e há ainda quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro e João sabiam exatamente quem era o seu mestre. Eles conheciam, eles conviveram 3 anos com o mestre. Eles tinham plena convicção de que ele era o Cristo, que ele era o Filho do Deus vivo. E eu e você, meus amados, para podermos ter a ousadia, a intrepidez de Pedro e João, precisamos conhecer profundamente a Cristo. Aí alguém pode fazer aquela perguntinha, né? Mas pastor, como é que eu vou conhecer se Jesus está no céu? Sim, Jesus está no céu. Mas aqui está o conhecimento de Cristo. Aqui está o conhecer a Cristo. Através do estudo da palavra, através de uma busca em oração, através de uma busca de intimidade com Deus. Jeremias ele diz assim: olha, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas firmes e ocultas que não sabes. Quando eu oro, quando eu clamo, ele se revela a mim. Então que nós para termos essa intrepidez, essa ousadia, precisamos orar, precisamos clamar, estudar a palavra, para termos profundo conhecimento de quem a nós servimos. De quem a nós servimos. Estudando apologética, a gente estuda um pouquinho sobre outras religiões, e uma das coisas que a gente descobre é que algumas seitas, como os Testemunhos de Jeová, por exemplo, eles têm meta de estudo, de leitura dos seus livros sagrados. Eles têm que bater naquela meta. Estudo sistemático. Estudando um pouquinho sobre o islamismo, a gente descobre que a criança islâmica, se não me engano, aos 7 anos, ele tem que ter decorado todo o Alcorão. Enquanto nós, às vezes, nos exigimos que os nossos filhos decorem o Salmo 23. Não é assim? Eles têm decorado todo o Alcorão. Nós precisamos conhecer a verdade. Porque o mundo vai te perguntar acerca de Jesus. O mundo vai querer saber a razão da nossa fé. E nós precisamos estar preparados. Pedro e João sabiam, por isso eram tão intrépidos, por isso eram tão ousados. E em terceiro lugar, eles foram tão ousados, porque eles eram testemunhas do poder de Deus. Eles testemunharam tudo aquilo que Jesus fez. Desde aquele casamento em Caná da Galileia, que não era o casamento do Tinho e da Marilana. Eles ensinaram aqui muito bem, mas não foi o casamento deles. O deles também Jesus estava presente, assim como o meu também. Mas desde aquele casamento em Caná da Galileia, eles foram acompanhando milagre por milagre, cura por cura, ressurreição por ressurreição. Eles foram vendo vidas serem transformadas pelo poder de Jesus. Pessoas como Zaqueu, que tinham uma fama terrível, tinha uma reputação péssima, e que abre mão de tudo, se propõe a restituir tudo aquilo que ele defraudou das pessoas por causa do contato que ele teve com Jesus. Eles viam Nicodemos que seguia Jesus de longe, mas seguia. E tantos outros que foram impactados, tantos outros que foram transformados pelo poder de Jesus. Não apenas milagres, não apenas curas, eles tinham conhecimento das coisas que Jesus fazia. Eu e você, para que tenhamos essa intrepidez, também precisamos
precisamos ter esse conhecimento, precisamos olhar ao nosso redor e ver não apenas aquilo que Jesus fez lá há 2000 anos atrás, mas precisamos olhar e ver o que Jesus está fazendo hoje. Precisamos vivenciar o milagre de Jesus na nossa vida. Precisamos nos deixar moldar por Ele e sermos transformados por Ele, para que possamos viver em integridade, para que possamos viver uma vida de intimidade com Deus. Precisamos olhar no centro da nossa igreja e ver quanta coisa o Senhor já fez, e ver quantas causas que eram absolutamente impossíveis e que foram revertidas pelo poder que é o nome de Jesus. Precisamos olhar para o nosso lado e ver pessoas que viviam uma vida totalmente errada e que foram transformadas pelo poder que é o sangue de Jesus. Ontem mesmo eu me lembrava de alguém que não sai da minha mente, aqueles que estão aqui um pouco mais de tempo vão lembrar. Eu não era membro daqui, membro de Monte Verde, mas estava sempre aqui com a gente, o irmão Carlos Silva. O homem que viveu dos 12 aos 52 anos no homossexualismo. Foi transformado de tal maneira pelo poder de Jesus que ele passava por aí cantando músicas de seresta, músicas de guacho, passou cantando hinos. E muita gente em Pau Grande, em Piedade, e até mesmo o Fragoso foi impactado pelo poder do Evangelho através de testemunhos de mudança no carro. E às vezes nós esquecemos disso. Esses dias eu estava no Facebook e o menino me marcou. E aquele menino ele marcou alguma publicação ali comigo e colocou umas palavras muito bonitas no meu coração para mim, e no meu coração eu chorei, sabe por quê? Porque aquele menino, quando eu cheguei na ilha, ele era simplesmente mais um drogadinho. Mas o menino envolvido com drogas. E nós pudemos pregar Jesus para ele, pudemos trabalhar com ele. Ele trabalhava num horário de escalas, e a semana que ele não podia ir na igreja, eu ia na casa dele para a lição da EBD, da classe de preparação para o batismo, e ali nós preparamos, acabou não se batizando na nossa igreja, se batizou depois de uma outra denominação, mas o que importa é que ele está firme nos pés do Senhor. Ele largou as drogas, largou tudo que ele fazia de errado, e casou no Senhor com a menina, cria a filha dele nos caminhos do Senhor. É prova do poder de Deus, meus amados. É prova do poder de Deus. Nós temos visto isso dia após dia. Pessoas sendo libertas, pessoas largando vícios, pessoas sendo transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. E nós precisamos ser testemunhas disso tudo, precisamos trazer isso à memória, para que a gente possa, a cada dia, ter a intrepidez, ter a ousadia que Pedro e João tiveram. Olha, vocês podem me matar. Vocês podem me prender de novo, me dar um monte de chicotada, mas não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de testemunhar o poder de Cristo em nossas vidas. Nós não podemos abrir mão de sermos porta-voz de salvação para aqueles que estão perecendo. Porque enquanto nós nos calarmos, o diabo vai continuar tragando vidas. Enquanto nós nos calarmos, enquanto nós nos omitirmos, ele vai continuar arrumando vidas, vai continuar fazendo o que ele faz, que é destruir, roubar, matar. E eu e você, enquanto igreja do Senhor, precisamos tomar a posição, obrigado, Senhor, de não nos calarmos diante das dificuldades, de não nos calarmos diante das investidas de Satanás, de não nos calarmos diante de tudo que está acontecendo. Pelo contrário, pregarmos o nome de Cristo, pregarmos a Jesus, mesmo que isso implique em perseguição, mesmo que isso implique em nossa morte. Você viram no Facebook, essa semana foi postado a foto de uma mãe e 2 filhos que foram enforcados numa ponte, no pontilhão perto de uma linha de trem, porque não negaram a Jesus. Uma coisa eu falo, irmãos, eles podem até ter perdido a vida aqui na terra, mas com certeza aquela imagem vai servir para a salvação de muita gente. Aquela imagem vai servir para a salvação de muitas pessoas.
E no céu, da eternidade, eles terão o seu galardão na parte do Senhor, porque não se calaram diante dessa verdade. Que eu e você, meus queridos, possamos ser usados, possamos ter a independência de ver irmão, de não nos calarmos, pelo contrário, dizendo testemunhas vivas do poder de Cristo, testemunhas vivas do poder de Deus, para que os nossos familiares sejam salvos, os nossos companheiros de faculdade, de escola sejam salvos, para que os nossos vizinhos sejam salvos, e talvez as pessoas mais difíceis de evangelizar são os nossos vizinhos, porque através do muro ou através daquela parede que divide as duas casas, eles ouvem o que a gente conversa, eles ouvem as nossas discussões, eles ouvem a música que nós ouvimos, eles ouvem o que vai dentro da nossa casa, e por isso talvez seja mais difícil de pregar para eles. Então precisamos viver integralmente o Evangelho, para que nossos vizinhos sejam salvos, nossos parentes sejam salvos, colegas de trabalho sejam salvos. Estamos no mês de missões mundiais. E nesse mês nós lembramos perdidos lá da África, lá da Ásia e de todos os cantos do mundo. E isso é excelente, precisamos realmente pensar neles e enviar pessoas para falar com eles. Mas como Jesus manda, ele diz assim: olha, enviei testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, e fiz a terra. Tem que pensar lá, meu chamado, nós Deus não só tem, mas também tem que pensar aqui, o meu chamado, gosto de Deus, na rua Francisco Gomes, número 149, para o endereço. Tem vizinhos que precisam ouvir de Jesus. E você também tem vizinhos que precisam ouvir de Jesus. Temos familiares que precisam. Temos uma comunidade que precisa. E é dever de todos nós. E não nos calar, pelo contrário. Nós temos forte a glória de Deus. Com ousadia, com intrepidez. Pregar o Evangelho. Para a libertação, para a salvação, para a transformação da nossa sociedade. Que Deus nos abençoe. E que possamos ser usados na vida de irmão, na proclamação do Evangelho do Rei. Que Deus assim nos abençoe.